comentar com você nesse jogo sobre esse grande triunfo, né, gente, do Bahia contra a equipe do Fortaleza, né, na Fonte Nova, lotada, gente saindo pelo ladrão, como já era esperado. O torcedor do Bahia tá comprando muito, né, essa briga pela permanência, e essa vitória foi muito importante para o esquadrão, né, contra um Fortaleza que foi a campo completamente desfigurado. É algo que dá para entender, é compreensível em virtude do momento. Agora também acho que em virtude até de ter um outro jogo, né, pela frente, antes da final da Sul-Americana, talvez tenha sido um pouco de exagero do Voivoda mudar completamente a equipe dessa maneira, né. O técnico certamente sabe muito mais o que está fazendo do que eu, mas acho que foi um certo exagero. Até porque, gente, tivemos hoje em campo pelo Fortaleza muitos jogadores que não vêm apresentando um grande rendimento. Lucas Crispim, por exemplo, que entrou hoje praticamente centralizado ali, nunca jogou nada, absolutamente nada colocado no meio de campo. Jamais na carreira dele ele conseguiu jogar alguma coisa colocado no meio de campo. Desde a época do Santos, né? Esse jogador ganhou bastante relevância quando colocado ali no setor esquerdo, né? E ele faz esse trabalho também por dentro, aí sim, mas no centro do campo ele nunca funcionou, né? Marinho teve momentos na partida que foram bastante irritantes, né? Inclusive no primeiro gol do Bahia, o Marinho foi um dos responsáveis pelo gol, porque o Marinho sofre uma falta ali no ataque, aí ele fica no chão, ele reclama de falta, o juiz não marca a falta, o jogo segue, ele continua sentado lá reclamando do juiz. E aí tem um contragolpe justamente pelo setor dele, que estava desprotegido, é que sai a jogada do gol do Bahia. Um jogador tem que ter um pouco mais de profissionalismo, né? É um jogador importante para o Bahia, um jogador interessante, mas no jogo de hoje foi muito mal. Grande parte dos duelos no drible, num contra um, ele perdeu para os seus marcadores, né? E acho que essa postura do Marinho precisa mudar, precisa ser um pouco mais profissional, porque mesmo que a falta tenha de fato existido, acho que o jogador precisa, na verdade, levantar e continuar combatendo, gente. Não pode ficar chorando lá, porque ele prejudica a equipe. Então essa mania, né, essa criancice do Marinho precisa acabar, porque ele só atrapalha a equipe dele, a equipe do Fortaleza, né? Agora, o Marinho não foi o único responsável pelo péssimo futebol apresentado no primeiro tempo pelo Fortaleza, né? O Marinho não jogou nada, né? O Lucas Sacha não estava vendo a cor da bola, não sabia onde estava, tal. A gente viu também ali o Pedro Augusto, né? Que é um jogador que até hoje não entendi qual foi a razão dele ser contratado pelo Fortaleza. Eu não consigo ver, sabe, gente? Sabe, é um pouco sem sal, assim, sabe? Não, né? O Tobias Figueiredo é um jogador, meu Deus do céu, gente. Aí você tem Alex, né, que não foi aproveitado, você tem, né, outros zagueiros ali que não foram aproveitados, e esse Tobias Figueiredo aí, realmente, vou contar pra vocês, viu? O jogador realmente, o cara tem, gente, 4 metros, e o cara vai mal até no jogo aéreo, meus amigos. Impressionante. Também esse aí não tem sal nenhum, né? Nada. E no segundo gol, né, ele assinou também pelo segundo gol do Bahia com uma falha horrorosa, gente. O jogador não conseguia controlar o próprio corpo, sabe? E aí facilitou tudo para a defesa do Bahia, que foi lá para o ataque do Bahia, que foi lá e guardou o segundo gol na partida, gente. Então foi uma atitude do Voivoda de ir com o time alternativo, é compreensível. Agora, gente, sabe, quando você coloca vários jogadores em campo que estão com baixo rendimento, é muito complicado você manter a qualidade do esquema tático, né? E aí eu fico perguntando, se vai com um time praticamente reserva, jogou 4 titulares apenas no começo ali, dentre eles o goleiro João Ricardo, né? Então por que não ir com o Caleb, gente? Por que o Caleb não ganha oportunidade aí pelo Voivoda? Um jogador que no segundo tempo, quando ele entra, já melhora bastante o Fortaleza, né? Melhora muito o Fortaleza. Por que o Guilherme hoje não pegou o banquinho para descansar um pouquinho, né? Não, o Guilherme foi de titular, jogou nada também é compreensível, né? Qualquer jogador do Fortaleza nessa partida, na próxima também, que não consiga jogar bem, a gente consegue entender em virtude da final que a equipe vai disputar pela Copa Sul-Americana, né? Agora, eu acho até que em virtude de ter outro jogo, né, contra o Botafogo, vai com o time completamente reserva. Nessa partida, eu acho que não precisava disso, né? E aí, quando no segundo tempo o Voivoda coloca alguns jogadores ali, a equipe melhora, né? O Bahia deixa um pouco o jogo de lado para tentar atuar no contragolpe, né? O Ceni faz alterações, que não foi, na minha opinião, muito feliz nas alterações, não. Configurou um time para jogar na velocidade, quando o Bahia estava exercendo um controle interessante sobre o Fortaleza, mostrando que pode, mesmo que o Fortaleza tentasse atacar, poderia fazer um jogo de trocação eficiente, mas o Ceni opta no segundo tempo para o Bahia jogar no contragolpe, né? Acabou funcionando por causa também da pouca eficiência do Fortaleza quando chegou lá no campo de ataque, né? E no final do jogo, já no final, o time do Ceni, o Bahia conseguiu fazer o segundo gol. Mas as alterações dele, para mim, não melhoraram o Bahia. Não melhoraram, e as alterações do Voivoda conseguiram melhorar o Bahia no segundo tempo, né? Agora, o Voivoda, ele, na minha opinião, como eu disse, ele errou, né, em mudar completamente ali a equipe e não colocar um jogador como o Caleb, que dá muita consistência para essa equipe, né?
Agora o Bahia, gente, o Bahia teve muitos méritos nessa vitória, né? A gente tá falando do Fortaleza aqui, que não conseguiu jogar, mas temos que falar também do vencedor. O vencedor jogou e mereceu essa vitória. O Bahia jogou muito bem. Acho que foi um acerto do do Rogério Ceni colocar o Acevedo na equipe. Acho que o jogador deu uma consistência interessante ali na meiuca, né? O Everaldo foi aquele jogador que hoje não teve grande participação como no outro jogo, mas ele também não jogou mal, gente. De novo, teve uma movimentação interessante ali, abriu espaço ali para o Biel, que eu acho que decepcionou um pouquinho. No começo começou muito bem, mas depois ele se entregou facilmente ali à defesa. Mas o Iago, né, acho que também mandou bem, né? Tassiano também hoje, na minha opinião, fez um jogo bastante seguro, né? Cauli não teve no melhor dos seus dias, mas também de certa forma contribuiu ali para a vitória da equipe. Ratão, que entrou no segundo tempo, é um jogador que eu gosto muito, né? É autor ali do gol, um jogador que eu acho que precisa ser mais aproveitado pelo Ceni, ter mais oportunidades. Inclusive o Juba, que hoje teve oportunidade, pode ter mais, não jogou bem, mas é um jogador que pode e merece ter mais oportunidades também nessa equipe do Bahia, hoje jogando ali para o setor esquerdo do campo. Não jogou bem, né? Parece que está desmotivado, parece que está com a cabeça um pouco baixa aí, autoestima lá no chão, mas eu tenho certeza que ele vai se recuperar, porque ele é um grande jogador, o Luciano Juba, né? Então o Bahia buscou essa vitória, o Bahia entrou em campo, independente do time alternativo ou não do Fortaleza, o time reserva do Fortaleza, o Bahia tinha que fazer a sua parte, tinha que querer vencer essa partida, né? Querer ser dono dono do jogo no seu estádio, né? Na Fonte Nova, né? Que praticamente ali é o estádio do Bahia quando joga com outros adversários, né? O Bahia precisava vencer, precisava colocar em campo o seu protagonismo, e foi justamente o que o Esquadrão fez desde o primeiro minuto da partida. No segundo tempo desiste um pouco do jogo, né? Entre aspas, por quê? Porque recua um pouco mais, baixa suas linhas para tentar jogar no contragolpe, algo que eu acho que foi um pouco exagerado da parte do Ceni, mas não dá para criticar não. Hoje eu acho que o Bahia merece muito mais elogios do que qualquer crítica, né? Então essa vitória coloca aí o Esquadrão ali com 34 pontos, a equipe sobe bastante na tabela do Campeonato Brasileiro, fica bem mais distante ali da zona de rebaixamento, e o Fortaleza vai ao 8º lugar neste momento, correndo o risco de cair ainda mais na tabela se outras equipes conseguirem vencer aí na rodada, né? Acho que, na minha opinião, o Fortaleza poderia tentar um pouco mais, brigar um pouco mais por esse jogo. No segundo tempo a gente viu que a equipe poderia sim ter obrigado mais, poderia ter conseguido um resultado mais positivo, aí, pelo menos um empate, né? Mas a equipe, quando ela entra com um time completamente alternativo, né, gente? Com jogadores, a junção de muitos jogadores que não estão rendendo, aí fica complicado, né? O Galhardo também não via quando a bola no primeiro tempo, né? Os dois volantes do Fortaleza, tanto o Pedro Augusto como o Sacha, muito mal. O Sacha melhora no segundo tempo, tá? Agora o Pedro Augusto não, enquanto esteve em campo, jogou muito mal. E por outro lado, gente, se a bola não era trabalhada no meio de campo, então um pouco ela chegava com eficiência ali no campo de ataque para o Galhardo, né? De um lado a gente tinha ali o Marinho, que não estava realmente jogando muito bem, e do outro o Guilherme, que estava praticamente... Foi daquelas partidas do Guilherme lá que a gente questiona, o Guilherme joga... O Guilherme é um grande jogador, aqueles que falam, não, é muito longe disso. Essas pessoas que falam isso hoje tiveram razão, porque o Guilherme não jogou absolutamente nada no jogo de hoje, mas como eu disse, também ele tem o direito de estar pensando aí, estar com a cabeça focada na final. O Guilherme, neste momento, acho que é um jogador que tem entregado para o Fortaleza, assim, ali um saldo positivo, né? Então tá tudo muito bem. A atuação do Fortaleza hoje não foi legal, o Guilherme não jogou bem, o Marinho não jogou bem, mas eu acho sinceramente, meus amigos, que é compreensível. O que eu não acho tão compreensível é você precisar quebrar tanto esquema assim, colocando tantos jogadores que não estão bem para jogarem juntos, né? Poderia entrar com o Caleb na partida, poderia... sei lá, entrar com o Caio, pelo menos só jogar o primeiro tempo, né? Era uma outra história. O Caio é diferenciado, ele faz realmente muita diferença para esse Fortaleza, e no segundo tempo ele melhorou. Agora, a gente precisa, como eu disse, destacar muito mais a vitória do Esquadrão, vitória muito importante, né? No segundo tempo correu riscos ali, entre aspas, não foram também muitos riscos assim, mas o mais importante é que é a terceira vitória consecutiva, gente. Eu não me lembro neste campeonato de 3 vitórias consecutivas do Bahia. Para mim é inédito, né? Eu me corrijo aí nos comentários, mas eu acho que é inédito aí essa terceira vitória consecutiva do Esquadrão contra outros adversários no Campeonato Brasileiro. Então o que acontece? Bahia mereceu 3 pontos, muito importante na luta contra o rebaixamento. Fortaleza não dá para criticar muito, exceto ali, na minha opinião, a atitude do técnico que, na verdade, vai com o time ali exageradamente reserva, né? Mas também o Voivoda tá com saldo positivo aí. Calma, gente, eu sei que vocês são chateados, torcedores do Fortaleza, mas eu acho que neste momento, dá para entender um pouquinho essa parada aí, tá? Infelizmente, o Fortaleza também não teve muita sorte, porque o Caleb, que entrou muito bem, acabou saindo lesionado. O Fortaleza perdeu ali também o Dudu lesionado, né? Que também não jogou nada, Dudu, pelo amor de Deus, o cara tem uma oportunidade ali para jogar e entra e não faz absolutamente nada, né? Nada. Dudu, a gente pode falar hoje que foi um jogador que infelizmente não deu certo no Fortaleza, não conseguiu se adaptar ao Psyllian.
Um outro jogador que também não conseguiu jogar bem foi o Emmanuel Machuca, né? Que ele entrou no segundo tempo ali e, na minha opinião, também não conseguiu apresentar um bom futebol. O Machuca é um jogador que está devendo no Fortaleza, né? Pelos valores, né, em torno de sua contratação, é um jogador que está em débito com o Fortaleza. Eu falava para vocês quando ele foi contratado que, em virtude até de toda aquela confusão pela sua contratação, isso pesaria na adaptação do jogador. E acho que isso pode estar acontecendo neste momento. O Machuca não entrou bem na partida e também não ajudou a equipe do Fortaleza, né? O Lucero entrou, na primeira bola dele quase fez um gol, né? Chutou fraco com tudo e o goleiro Marco Felipe acabou fazendo a defesa, né? No fim das contas, acho que o resultado foi justo. O Bahia tá de parabéns aí, conseguiu um grande resultado, conseguiu subir na tabela e, como eu disse, o Fortaleza tá tudo tranquilo, gente. Nada de desespero, porque isso era previsto. Sobretudo quando a equipe vai a campo com aquele time, não tem como esperar um resultado diferente, né? Não tinha como o Bahia, todo cheio de vontade, atuando contra o time completamente fragmentado ali, não tinha como o Bahia não sair vencedor dessa partida. Então, acho que a vitória foi extremamente justa. Parabéns aí ao Esquadrão por essa vitória. Quanto a Fortaleza, levantar a cabeça e seguir na luta aí, não somente para se dar muito bem no próximo jogo, acho que vai ser muito difícil, mas tem que tentar, e principalmente, amigos e amigas, no próximo final de semana, no jogo pela final da Copa Sul-Americana. Aí sim, meu irmão, aí sim a gente vai ver um outro Fortaleza em campo, com muito mais vontade, muito mais disposição, querendo entregar o título histórico para sua fiel torcida. Tá bom, gente? É isso. Grato pela gentileza, escolhe comigo neste vídeo aqui até o final.